Então, gente, eu separei 5 questões da banca IDECAM. Mas não pensem assim, meu Deus, ela trouxe só 5 questões. Não, são 5 questões onde cada questão vai pedir assuntos que nós temos que dominar, tá? Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver concordância verbal do verbo haver, que é muito cobrado em provas, tá? O verbo haver e o verbo existir. É uma pegadinha comum que as bancas costumam fazer, justamente por causa da questão da confusão, e vocês já vão entender. O que nós vamos ver além disso? Eu sempre com o meu rascunho aqui, quem me conhece já sabe, né? Nós vamos ver conjunção, oração subordinada adverbial, vamos ver oração subordinada adjetiva restritiva. Olha só, então, meu Deus, prof, em 5 questões, tá? Tem uma questão aqui que a banca vai nos exigir em uma única questão. Oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Voz passiva do verbo e também pronome adjetivo e pronome substantivo em uma única questão. Então, preste bastante atenção na aula de hoje que é ouro em pó, gente. Vamos lá. Na outra questão, nós vamos ver como a banca IDECAM cobra a interpretação do texto. Sim, ela cobra a interpretação. E o texto não é pequeno, tá? Não é pequeno. Eu vou compartilhar depois com vocês, vocês vão ver o tamanho do texto que a IDECAM cobra, tá? E a última questão, que para mim é a mais complexa, tá? Ela vai abordar a questão do adjunto adverbial. Opa, alguém chegando. Do adjunto adverbial e do complemento nominal. Então, são assuntos, olha só, o combo que eu preparei hoje para vocês. O combo de assuntos que a IDECAM costuma cobrar, tá? Eu acho. Deu certo? Gente, antes de iniciar a nossa aula, para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila Gonçalves, eu sou muito empolgada, acabo esquecendo de me apresentar. Se alguém aqui está pela primeira vez na minha aula, eu sou professora de língua portuguesa há 10 anos, e há 3 anos eu trabalho com os concursos públicos. Confesso a vocês que me apaixonei por essa área, amo preparar alunos, e hoje eu recebi 2 mensagens de alunos que conseguiram, teve uma aluna que conseguiu passar em 2 concursos, passando pelos meus preparatórios, e outra aluna ficou bem classificada no seletivo, que ela queria muito. Então, eu digo que eu encontrei a minha vocação, né, nesse mundo. Então, hoje eu quero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade para perguntar. Gente, eu não tenho problema algum com pergunta. E eu sempre digo assim, ó, se você está com dúvida, pergunte na hora, tá? O meu celular, ele fica aqui ao meu lado, tá? Porque, às vezes, tem aluno que tem vergonha de perguntar aqui na frente dos outros, e eu entendo completamente, tá, gente? Eu entendo muito bem. Como professora, eu sou bem... Eu não tenho vergonha, eu digo que eu sou bem sem vergonha como professora, no bom sentido, é claro. Mas, como aluna, eu sou aquela aluna muito tímida. Então, eu entendo os alunos que têm essa dificuldade para perguntar. Fiquem à vontade para perguntar aqui no nosso chat. Ou então, prof, eu prefiro falar. É só usar a mãozinha aqui, ó. Então, abrir o microfone e pedir para falar, que se eu estiver terminando o raciocínio, eu vou falar, por favor, deixa eu terminar esse raciocínio, que eu já te respondo. Mas, gente, não guardem dúvida para depois. Senão elas se acumulam e nós mudamos o assunto e você já perdeu o raciocínio para aquela dúvida, tá? Então, pergunte na hora, certo? E se tiver com, prof, eu tenho vergonha, eu não queria falar aqui na frente de todo mundo, pode perguntar por aqui que eu olho o WhatsApp. Pode ser que escape alguma mensagem? Pode ser, tá? Mas eu olho aqui o WhatsApp para ver se vocês deixaram alguma mensagem no privado,
Certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje, de português, o aluno de português, focado na banca IDECAM, tá? Gente, hoje teve uma aluna que me perguntou assim, prof, essa aula serve para seletivo, essa aula serve para outra banca? Eu sou bem sincera em dizer que como concurseira, eu gosto de estudar por banca. Ah, é o português? Como que a IDECAM cobra? Como que a FUCAP cobra? Como que a CESP cobra? Porque há uma diferença na cobrança. Isso é fato. Então, é interessante você estudar para a sua prova de acordo com a sua banca, como a sua banca cobra determinado conteúdo. Mas os assuntos que nós veremos na aula de hoje, eles são muito cobrados em concursos. Quem estava comigo no preparatório da FUCAP, que é um preparatório aqui do sul de Santa Catarina, vai perceber algumas semelhanças de conteúdo, justamente porque são os conteúdos mais cobrados em concursos públicos. Ok? Então, vamos lá para a primeira. Gente, eu coloquei essa frase aqui porque hoje algo me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês, tá? Essa frase é uma frase que eu gosto bastante, eu amo essa frase. Ela diz o seguinte: quando a lagarta disse que ia voar, todos riram dela, menos as borboletas. Quem está aqui nesta segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, pode pensar assim: será que eu consigo passar nesse concurso? Essa banca é tão difícil, eu já tentei várias vezes e reprovei, tá complicado, muita gente nos desanima. Gente, vocês nunca vão receber uma mensagem desanimando, tá? Fazendo pouco caso dos esforços de vocês, de uma pessoa que está à frente, sabe? Da borboleta, vocês nunca vão receber uma mensagem de desânimo vinda dessas pessoas. Muito pelo contrário, elas vão incentivar a caminhada de vocês, o esforço, a dedicação. Agora, aquelas pessoas que estão fazendo menos, elas vão criticar. Então, blindem os ouvidos para quem critica. Blindem. Eu já passei por isso e com certeza vocês também devem passar por isso. Então, vocês jamais serão criticados pelas borboletas, ou seja, pelas pessoas que já alcançaram o sucesso. Pergunta a qualquer concursado: valeu a pena estudar? Concursado, valeu a pena estudar? Eu duvido se ele vai dizer, não valeu. Se ele tiver num cargo que ainda não é o sonho dele, ele vai dizer, cara, estuda que vale a pena. E depois tu continua estudando até chegar onde tu deseja. Então, ouçam os conselhos das pessoas que querem o bem de vocês, que realmente impulsionam a caminhada de vocês. Esqueçam, deixem de lado aquelas pessoas que dizem que concurso é perda de tempo, que estudar não vai te levar a lugar algum. Esqueçam essas pessoas, tá? Agora, gente, eu quero mostrar para vocês, agora indo para a nossa prova, tá? Eu quero mostrar para vocês o texto que eu acabei de falar, que é um texto grande da IDECAM, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esta daqui, é a nossa prova. Esta é a prova da IDECAM, tá? Essa prova, gente, ela foi aplicada, ela é prova de perito criminal, tá? E ela foi aplicada... aqui não tem a data, mas depois eu vejo a data certinha para vocês, tá? E essa prova, ela é de nível superior, beleza? Este é o texto, tá? Que cai na prova. Eu não vou ler o texto para a gente não... para a gente economizar tempo aqui da aula e focar nas questões. Mas o que eu aconselho vocês? Na hora da prova, leiam o texto para entender a mensagem, tá? Não precisa ficar ali tentando interpretar, não. Mas leiam o texto até... deem aquela lida para entender sobre o que o texto está falando. Por exemplo, esse texto fala sobre uma escritora. Eu sei porque eu já grifei o texto inteiro, tá? Sobre uma escritora, né,
que ela fala da obra dela, ela conta alguns aspectos da região onde a mãe dela morava. Então, assim, é um texto com várias informações e um texto longo. Eu não vou ler, como eu falei para vocês, porque ele é um texto que ele demora um pouco mais para a gente para terminar, né? Então, para irmos direto às questões e com foco, eu vou já para a primeira. E quando nós formos lá para a nossa quarta questão, aí sim nós vamos explorar a interpretação de texto de acordo com a banca IDECAM. E eu vou mostrar para vocês exatamente onde cada questão, cada resposta se esconde dentro desse texto. Bora lá? Voltando para a nossa aula. Ó, a primeira questão, gente, ela é uma questão sobre concordância verbal. Ou seja, aqui a banca está cobrando o quê? Um tema que confunde muitos candidatos, que é a concordância com o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é isso? Ele não tem pessoa para concordar. Então, quando eu não tenho pessoa para concordar, eu vou permanecer no singular. O verbo haver, ele sempre permanece no singular quando ele tem o sentido de existir. Como assim, prof? Olha só. Houve manifestações no centro da cidade. O correto é houve manifestações no centro da cidade ou houveram manifestações no centro da cidade. O verbo haver, ele tem o sentido de existir aqui nessa nossa oração. Existiram manifestações, ocorreram manifestações no centro da cidade? Sim. Então, quando ele tem esse sentido, ó, aconteceram manifestações no centro da cidade, quando ele tem esse sentido, ele sempre vai permanecer no singular. O correto é houve manifestações no centro da cidade. Houve manifestações no centro da cidade, no singular, ok? Verbo haver, no sentido de existir, permanecerá no singular. Ok. O que a banca faz? Ela coloca o verbo haver e o verbo existir na prova. Por que ela faz isso? Gente, na hora da prova, o nervosismo à flor da pele. Nós já estamos naquele momento chamando o urubu de meu louro. É o momento que o filho chora e a mãe não vê. Para eu discutir o verbo haver com o verbo existir, meu amor, sem condições. Assim, ó, pode acontecer, tá? É algo que realmente pode acontecer. Então, deixa só eu responder aqui uma aluna, gente, ó. Tá? Voltando. O verbo haver no sentido de existir sempre no singular. A banca vai lá e cobra, coloca, né, o verbo haver e o verbo existir. O que acontece? Por que ela faz isso? Gente, o verbo haver, ele é um caso diferenciado, entendeu? Ele é diferente. O verbo haver, ele é diferente. Então, ele tem essa peculiaridade. Quando ele tem o sentido de existir, ele vai ficar no singular, beleza? Isso também ocorre com outros verbos. Eu não vou falar aqui para não confundir você, mas isso ocorre com outros verbos também, tá? O verbo haver no sentido de existir fica no singular. Só que o verbo existir, ele é um verbo regular, ou seja, ele vai concordar, amor. Se o meu sujeito estiver no singular, o meu verbo existir ficará no singular. Se o meu verbo existir estiver no plural, o meu sujeito estiver no plural, o verbo existir concordará no plural, porque ele é um verbo regular. O verbo existir, ele vai concordar de acordo com a regra geral, tá? Não é como o verbo haver, perfeito? Daí, como que a prova vai lá e me cobra isso? Eu vou mostrar para vocês, porque eu destaquei aqui, ó. Olha só. O que não...
Para onde nós vamos olhar? Para o que nós vamos olhar na hora da prova? O que ela está pedindo? Ela está pedindo, tá? A alternativa em que, alterando-se a composição lá do trecho inicial, ó, admite que havia uma divisão étnica antes da chegada dos brancos à região do no fim do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre o significado dela. Ou seja, eu tenho o verbo haver, ó, havia uma divisão, e eu tenho o verbo existir. Existia uma compreensão. Perfeito? Eu tenho os dois verbos aqui. E eu destaquei para vocês em cada alternativa para nós analisarmos justamente o que a banca fez. O verbo haver e o verbo existir, tá? O que acontece aqui? O que você tem que se atentar? Nós temos locuções verbais. Ah, e detalhe, a banca falou que não é para você levar em consideração as alterações de sentido. Ou seja, o que você vai observar aqui? A gramática pura, nua e crua, olhando para o verbo haver, para ver se ele tem o sentido de existir e está no singular. É isso que você vai observar. Olha só, letra A. Podiam haver divisões étnicas. Podiam haver. E aqui tem o pulo do gato, tá? O prof, haver tá no singular, então tá correto? Não, amor. Quando eu tenho podiam haver, olha ali, podiam haver, quando eu tenho essa formação, eu tenho algo que eu chamo de locução verbal. Podiam haver locução verbal. Mas sabe o que acontece? Eu tenho o verbo, o segundo é sempre o verbo principal. E o primeiro é o verbo secundário, tá? O verbo auxiliar. O principal e o auxiliar. O principal e o auxiliar. Gente, pensa comigo. Quem é que manda numa empresa? É o chefe ou o estagiário? É o chefe. O chefe, quando manda, estagiário obedece. Na língua portuguesa, nós temos essa mesma regra. O chefe é o verbo principal e o estagiário é o verbo auxiliar. Então, se o chefe manda, o estagiário obedece. Quem é o chefe de podiam haver? O verbo haver é o principal. Se o haver é o chefão, amor, ele vai mandar no estagiário. Então, se o haver tem essa regra de ficar no singular, ele vai contaminar o auxiliar. O correto na letra A é podia haver. De novo, o verbo principal contamina o verbo auxiliar. Se o verbo principal é o verbo haver, o verbo auxiliar vai seguir a mesma regra do verbo haver, ou seja, também permanecerá no singular. Chefão, verbo haver, está no singular, tem a regra, contaminou o estagiário que vai ficar no singular também, ok? Então, ó, haver divisões étnicas, podiam existir, eu tenho sentido, ó, podiam existir? Sim. Ok? Podiam existir. Eu tenho o sentido de existir. Na letra A, como que vai ficar? Podia haver. Esse é o correto. E a segunda parte da letra A? Podia existir. Compreensões comuns. Também está errado, porque o verbo existir concorda. Se eu tenho compreensões comuns, que está no plural, o meu verbo existir vai concordar. Então, reconhece que não podiam existir compreensões comuns. Tá? Então, na letra A, as duas formações estão incorretas. Verbo haver, no sentido de existir, permanecerá no singular. O verbo existir concordará com o núcleo do sujeito. Na letra B, haviam de haver divisões étnicas.
Mesma linha de raciocínio. Ô, prof, isso existe, haviam de haver. Não importa. Olha o que a banca falou. Não leve em conta alterações de sentido. Então, haviam de haver. Ok? Vamos lá. Haver está no singular. Perfeito. Mas haviam. Está no plural. Então, ali, o correto seria havia de haver. Havia de haver. Singular. Divisões étnicas. E a segunda parte, haviam de existir compreensões comuns. Prof, então aqui está errado também. O haver foi para o plural. Não. Na segunda parte está correto. Sabe por quê, amor? Qual é o verbo principal? Qual é o chefão? O chefão é o último. Então, agora o chefão é existir. E se existir, tá? Se o verbo existir vai para o plural normalmente, ele vai contaminar o verbo auxiliar. Então, o correto é haviam de existir. Não é haviam de existirem, mas é haviam de existir. Tá? Haviam de existir, porque o existir, ele vai concordar no plural, se o meu sujeito for plural. Claro, compreensões comuns está no plural, então o verbo existir vai concordar no plural, certo? Letra C. Deviam existir divisões étnicas. Não, meu amor, devia existir. Novamente, perdão, gente, perdão. Aqui, viu como isso confunde? Até eu me confundi aqui. O nosso verbo principal é existir, então está correto. Deviam existir, perfeito, tá? Na letra C, deviam existir divisões étnicas, perfeito. Ó, prova viva de que há confusão agora. Deviam existir. E na segunda parte, não haviam compreensões. Aqui está o erro, amor. Não havia compreensões. Porque o haver tem o sentido de existir. Não existiam compreensões. Perfeito? Agora na letra D. Haviam divisões. Aqui já começou errado. Olha só. Havia divisões, existiam divisões. Verbo haver no sentido de existir. Havia divisões étnicas. Errado. Que não existiam compreensões comuns. Ali seriam comuns, né? Então, não existiam, correto. Compreensões comuns. O comum é que temos o erro ali, né? Agora, a nossa alternativa correta. A letra E. Haviam de existir. Olha só, qual é o verbo principal? Qual é o chefão? Chefão é existir. O chefão é existir. Então, ele vai contaminar. Ele vai contaminar o verbo auxiliar, que é o verbo haver. Quando o verbo haver ele é auxiliar, ele vai obedecer às regras do verbo principal. Ok? Então, haviam de existir. Perfeito. O chefão é existir. O estagiário da vez é o verbo haver. Então, não adianta nele querer reinar, porque ele vai ter que concordar com o chefão. Tá? E na segunda parte, não havia de haver. Não havia de haver. Todos os dois no singular, tanto o verbo principal quanto o verbo auxiliar. Alternativa correta, letra E. Tá? Gente, façam as anotações de vocês aí, tá? É muito importante anotar. É muito importante que vocês tenham essas anotações no caderno. Como eu falei, são assuntos que caem nos concursos, são os assuntos mais cobrados em concursos. Eu posso trazer para vocês questões da CESP envolvendo esses verbos. Eu posso trazer para vocês questões de outras bancas, tá? FUCAP, que é uma banca que eu adoro, vocês já sabem. FUCAP, banca FGV, enfim. É um assunto muito cobrado. Então,
façam as anotações. Mas vocês receberão um material que eu preparei para vocês, tá? Com essas questões, para depois vocês imprimirem, fazerem a revisão, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Ó, na questão número 2, nós temos o seguinte: ela é uma questão mais simples, certo? Ela vai pedir a alternativa correta de acordo com o valor semântico da oração. Aqui eu até não sublinhei, tá, gente? Mas a oração é essa daqui, ó. Uma vez. Opa. Uma vez que as pessoas participam da vida social, depois eu até vou fazer esse destaque para vocês, mas esta é a oração. Uma vez que as pessoas participam da vida social, uma vez que as pessoas participam da vida social, é a oração em destaque. E está pedindo qual é o valor semântico dessa oração, certo? Quando a banca aparece assim, ó, qual é o valor semântico? Semântico é o sentido, o significado. Ela está falando aqui de conjunção, tá? Conjunção. Ou então uma locução conjuntiva, que é o que nós temos nessa nossa oração. Ó, uma vez que é uma locução conjuntiva. O que é isso? São mais conjunção é uma palavra, locução mais de uma. Uma locução verbal. Acabamos de ver sobre locução verbal. O que é locução verbal? É mais de um verbo em um contexto, certo? E nós contamos como um verbo apenas a locução verbal. Da mesma forma, nós temos a locução conjuntiva, locução adjetiva, locução adverbial, certo? Então, locução mais de um. Locução mais de um. Perfeito? Então, aqui nós temos uma vez que. Gente, sempre que vocês encontrarem na prova de vocês, uma vez que. Eu até anotei aqui para depois passar para vocês, ó. Uma vez que, já que, visto que, dado que, porque, vai ser uma oração que tem o sentido de causa. Olha só, observa. Uma vez que as pessoas participam da vida social, uma vez que as pessoas participam da vida social, o que acontece? Todos passam a reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. Traduzindo, né? Quando a pessoa ela é inserida em um contexto social, a partir do que a sociedade diz que é bonito, que aceita, que determina que é belo, que é bonito, as pessoas, no geral, passam a reproduzir essa noção. É isso que nós temos aqui no nosso período. Uma vez que as pessoas participam dessa vida social, elas passam a reproduzir essa noção. Gente, elas só passam a reproduzir essa noção a partir de uma causa. O que causou essa noção? Nós temos a consequência. A consequência é as pessoas reproduzirem essa noção do que é bonito, do que é aceitável. Mas por que as pessoas reproduzem? Porque há uma causa. Qual é a causa? A causa é que essas pessoas participam da vida social. Ok? Então, quando a pessoa participa da vida social, ela tem a consequência de ter uma noção do que é bonito. Certo? Essa é a questão aqui da nossa oração. Por exemplo, se eu falar assim, ó, ela sorriu, vírgula, porque viu seu amor. Tá? Então, o que aconteceu? Ela sorriu. Por que ela sorriu? Porque ela viu o amor dela. A causa do sorriso é a pessoa ter visto o amor da vida dela. Estou muito romântica hoje, gente. Estou muito romântica. Mas presta atenção. Quando é que ela sorriu? Quando ela viu o amor da vida dela. Certo? Então, uma vez que
As pessoas participam da vida social, todos passam a ter essa noção. A causa dessa noção é participar da vida social. Então, a alternativa correta é a letra D, causa. Uma vez que é uma locução conjuntiva que expressa causa. Uma vez que eles participam, todos passam a ter uma noção do que é bonito. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra D, causa. Vamos para a próxima questão. Essa bem tranquila, né, gente? Ó, essa daqui é uma questão que vai envolver 3 assuntos distintos. O primeiro é o quê? O primeiro é a oração subordinada. Quando eu falo oração subordinada, a pessoa já, meu Deus, agora pronto. Vai falar em oração subordinada, eu já me enrolei todinha aqui. Não, presta atenção, você vai conseguir entender. Olha só, a banca trouxe 3 assertivas. A primeira fala sobre oração subordinada. A segunda fala sobre voz passiva. E a terceira sobre pronome adjetivo e pronome substantivos. Vamos por partes para poder entender. Gente, a primeira assertiva. É possível compreender que somente os Hutus que defendiam o extermínio dos Tutsis os chamavam de baratas, conforme o texto. Vamos lá para o texto, tá? Vou compartilhar aqui o texto com você. Vou pegar o texto aqui para você entender. Ó, a banca fala sobre a linha 17 e a linha 18. Então, nós vamos trabalhar com essas 2 linhas aqui, ó. Deixa eu aumentar. Linha 17 e 18. Deixa eu só... Vamos lá. Ó, ali diz o seguinte. A escrita de Mukasonga é resultado dos conflitos que caracterizaram o país no século XX. Seu primeiro livro tem o título Baratas. Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus que defendiam abertamente seu extermínio. Gente, sobre o que o texto fala, resumindo, tá? Essa autora resolveu falar sobre... ela começa, né, falando sobre o livro que ela escreveu. Deixa eu pegar até o nome do livro aqui, ó. Um livro em memória à sua mãe, tá? O nome é A Mulher de Pés Descalços. Essa autora, né, essa escritora, ela aborda algumas questões. Uma delas é a relação que tinha entre os chamados Tutsis e os Hutus. E eles tinham uma rivalidade, uma certa rivalidade, tá? Só para vocês entenderem. E daí a autora vai falando sobre essa relação, ela fala sobre a mãe dela, enfim. O que nós temos que nos atentar nesse trecho? Aqui, ó, a autora fala, no seu primeiro livro, que ela tem o título, né, de Baratas. Baratas era o quê? Era a forma que os Tutsis, tá? Eles eram chamados pelos Hutus que defendiam abertamente o seu extermínio, ou seja, o extermínio dos Tutsis. Eu quero que você preste atenção nesta parte aqui, ó. Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus que defendiam abertamente o seu extermínio, tá? E eu quero que você preste mais atenção ainda nesta parte aqui, ó. Que defendiam abertamente o seu extermínio. Gente, essa frase, ela começa com essa oração, ela começa com o quê? Esse que, ele traz uma oração subordinada. Aqui está a nossa oração subordinada. Eu não vou classificar o período inteiro, que não há necessidade. Mas esse
trecho aqui que eu estou destacando para você, traz uma oração subordinada. O que você tem que se atentar nessa parte? Agora anota, pelo amor de Deus, olha só. Esse que, nós vamos substituí-lo, tentar substituí-lo, pelo pronome relativo o qual, os quais, a qual, os quais. Presta atenção. Vamos tentar substituí-lo. Olha só. Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus, os quais defendiam abertamente seu extermínio. Pelos Hutus, os quais defendiam abertamente seu extermínio. Fechou? Fechou. Eu consigo substituir por quê? Porque esse que, ele está retomando a palavra Hutus. Quem é que defendia abertamente o extermínio? Os Hutus. O que, ele está retomando os Hutus, o termo Hutus. Por isso, o pronome relativo. Tá? Por isso que ele consegue ser substituído pelo pronome relativo. Por quê? Porque ele está retomando os Hutus, os quais, eu estou falando dos Hutus, os quais defendiam abertamente seu extermínio. Beleza? Quando eu tenho essa situação, quando o meu que, tá? Ele pode ser substituído por termos como o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Certo? Quando que tem o mesmo sentido de o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva, que traz uma característica. Adjetivo, característica. Ela traz uma característica. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Agora, o pulo do gato. Nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. Quando a gente vai estudar, pegar as orações subordinadas para estudar, nós temos dois tipos. A oração restritiva, oração subordinada, adjetiva, restritiva, nome completo. E a oração explicativa, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Dois tipos. O prof, qual é a classificação? A oração explicativa tem vírgula. A oração restritiva não tem. A oração explicativa tem vírgula, a restritiva não tem. Certo? Essa é a diferença. Como nós não temos nenhuma vírgula aqui, essa oração ela é classificada como uma oração subordinada adjetiva. Lembra? Porque eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, pronome relativo dela é adjetiva, tá? Adjetiva. E ela não tem vírgula, então ela é restritiva. Quando não tem vírgula, amor, é restritiva. Quando tem vírgula, é explicativa. Agora, vamos para a questão. Quando eu tenho uma restritiva, isso significa que eu tenho uma restrição. Eu falo assim, ó, galera, é a área VIP no show. Área restrita, ali só vai a galera VIP. Da mesma forma, quando eu tenho a oração restritiva, aqui, ó, no nosso período, o que nós temos? Não eram todos os Hutus que queriam exterminar os Tutsis. Não era todo mundo. Eu estou diante de um grupo de Hutus, tá? Eu estou diante de um grupo de Hutus, e dentro desse grupo de Hutus, eu tenho alguns que queriam exterminar os Tutsis. Olha só, era dessa forma que os Tutsis eram chamados por quem? Pelos Hutus. Todos eles? Não. Pelos Hutus que defendiam, somente por aqueles que defendiam abertamente o seu extermínio. Era todo mundo? Era geralzão? Não. Eram alguns
Hutus que defendiam o extermínio dos Tutsis. Outros não. Outros estavam de boa, mas tinha o pessoal ali violento que queria exterminar. Entendeu? Por isso, restritiva, não é todo mundo, é um grupo. Eu vou pegar aquela área VIP, tá? Restritiva, acesso restrito, só algumas pessoas. Quando eu vejo uma porta, tá escrito assim, ó, acesso restrito. É para todo mundo entrar? Não, é somente pessoas autorizadas. Normalmente está escrito assim: acesso restrito, somente pessoas autorizadas. Qualquer um pode entrar? Não, somente pessoas autorizadas. Então, a restritiva, amor, é uma parte de um grupo. Foi o que aconteceu aqui. Tá claro essa ideia para vocês? Agora vamos para a questão. Vamos voltar aqui para a questão. Ó, na primeira diz assim, ó, é possível compreender, é possível entender que somente os Hutus que defendiam o extermínio, somente aquele grupo, tá? Chamava os Tutsis de baratas. Ó, o que é que estava dizendo ali pra gente no texto? Ó, o título baratas, né? Era dessa forma que os Tutsis eram chamados pelos Hutus que defendiam abertamente seu extermínio. Eram todos os Hutus que chamavam os Tutsis de baratas? Não, era somente aquele grupo que defendia abertamente o extermínio, né, dos Tutsis. Beleza? Então é um grupo que defendia. E daí somente aquele grupo que chamava os Tutsis, né, de baratas. Sim. Então, a primeira está correta. É possível compreender que somente os Hutus que defendiam, ou seja, somente aquele grupo que chamava os Tutsis de baratas. O restante, não. Gente, se eu estou plena, se eu estou de boa, para que eu vou ofender o outro? Não, é só quando a pessoa tem muito rancor, quando tem muito ódio no coração. Então, quando eles queriam exterminar, olha só, primeiro que já botaram o nome de barata. O que a gente faz com a barata? A gente pega o raid que mata lá os bichos e taca na barata. Então, pensa dessa forma. Barata já é um apelido pejorativo. Então, somente aqueles que queriam exterminar as baratas é que realmente defendiam, né, que chamavam, que criticavam, que usavam esse apelido pejorativo, tá? Então, ficou claro? Gente, às vezes eu pego umas analogias assim, ó, mas é para vocês compreenderem. Por favor, não leve nada para o coração. Agora, a segunda. Há uma estrutura de voz passiva. O que é voz passiva, amor? Olha só. Aqui a gente já vai mudar totalmente. Acabamos de sair da oração subordinada, beleza? Encerramos o assunto oração subordinada. Vamos para a segunda questão. Agora é um assunto totalmente diferente. Agora a gente já vai trabalhar com voz passiva. Meu amor, o que é voz passiva? Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de vozes. Vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. De forma geral, voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. E voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Como assim, prof? Presta atenção. Voz ativa. O menino... Eu tenho até um mapa mental sobre isso. O menino quebrou o copo. Não, vou usar outro que caiu em uma prova. Ó. O médico, a doutora atendeu o paciente. Quem é que atendeu? A doutora atendeu o paciente. A doutora atendeu. Ela fez a ação de atender. Então, olha só, voz ativa. Qual é o meu sujeito? É quem pratica a ação. A doutora está praticando a ação de atender o paciente. A doutora atendeu o paciente, voz ativa. Agora, a voz passiva. O paciente
foi atendido pela doutora. O paciente sofreu a ação de ser atendido. Entendeu? Essa é a diferença. O paciente sofreu a ação de ser atendido. O paciente foi atendido pela doutora. Isso é a voz passiva. Ou então, atendeu-se o paciente, que é também uma voz passiva utilizando a partícula se, tá? Atendeu-se o paciente, também é voz passiva. E a voz reflexiva? A garota se cortou, tá? Ao mesmo tempo que ela corta, ela sofre o corte, enfim. E também tem a recíproca, né? Os amigos se abraçaram ao mesmo tempo. É uma voz reflexiva recíproca, porque ao mesmo tempo que eu abraço, eu sou abraçado, tá? Mas nós não vamos entrar na questão da voz reflexiva, porque aqui nós temos que descobrir o que é a voz passiva. Você já percebeu, através do exemplo da doutora, que quando a doutora atende o paciente, eu tenho a voz ativa. Eu vou trabalhar agora com o paciente foi atendido pela doutora, ou seja, quando o sujeito sofre ação, beleza? Quando eu tenho uma voz passiva, eu vou ter a voz passiva em dois casos. O primeiro, quando eu tenho o verbo ser mais o meu particípio. O que é particípio? Eu anotei aqui, ó. Foi atendido. Esse ido, tá? O paciente foi atendido. Eu tinha falado. Esse ado é o particípio, tá? Então, quando eu tenho o verbo ser mais o particípio, eu vou ter o meu. Não, isso, mais o particípio, eu vou ter a voz passiva, tá? Deixa eu ver se eu. Deixa eu só encontrar aqui para vocês o meu mapa mental, que eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Deixa só eu abrir uma guia aqui. Eu tenho um mapa mental justamente sobre essas vozes verbais, porque elas nos confundem. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vozes verbais. Em uma única questão, a banca explora muitas coisas. Vocês perceberam? Tá. Aqui. Quero apresentar. Será que eu não consigo apresentar em duas? Não consigo. Ó, gente. Tá? Vocês vão se atentar a esta parte aqui, ó, da voz passiva. Quando que o sujeito é paciente? Quando eu tenho o verbo ser mais o particípio. Olha só. O copo foi quebrado. Isso é o particípio. Ado. Eu até brinco. Ado, aado, cada um no seu quadrado. Tá? Isso é o particípio. Falado, feito, levado, cantado, ado, ido, vendido, ó, feito, vendido, quebrado. Tá? Então, quando eu tenho essa terminação, eu chamo de particípio. E a voz passiva vai acontecer nesses dois casos. Eu tenho o verbo ser, ó, foi. Ele foi. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É o verbo ser, tá? Nada do que foi será. É o verbo ser. Foi passado, será futuro. Entendeu? Porque esse verbo ele confunde. Então, ó, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Beleza? Então, eu e minhas músicas, essa música eu acho que, olha, faz tempo dessa música, mas são músicas que eu sempre ouvi
e vou usando aqui na hora da aula, revelando minha idade. Vamos lá. Quebrado, verbo ser, mas mais particípio. E tem a outra forma da voz passiva, que é quando eu tenho a partícula C, ó. Quebrou-se o copo, atendeu-se o paciente, tá? Então, essas são as duas formas da voz passiva. Agora, voltando para a nossa questão. Ficou clara essa parte de voz passiva para vocês? Eu não estou compartilhando mais a minha tela. Não. Então, deixa eu compartilhar novamente. Ó, é possível, perdão, segundo, ó, há uma estrutura de voz passiva no período. Então, vamos lá para esse período, ó. Era dessa forma que os tuts eram chamados. Eram chamados. Os tuts, amores, eles sofriam a ação de serem chamados de baratas pelos hutus que defendiam o extermínio deles. Eles sofriam a ação, ó. Os tuts eram chamados. Eles eram chamados. Eram, verbo ser no passado. Eram. Eram, tá? E chamado, ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, eu tenho aqui a estrutura da voz passiva. Verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. Eram chamados. A alternativa, a assertiva número 2 também é correta. Nós temos uma estrutura de voz passiva no período. E agora, a terceira assertiva. A terceira assertiva é o quê? Ela fala sobre o pronome adjetivo e o pronome substantivo. Então, vamos lá. Gente, agora fechamos a janelinha das vozes verbais e vamos para essa questão dos pronomes. Nós temos na língua portuguesa o pronome adjetivo e o pronome substantivo. O pronome adjetivo, ele acompanha. Olha só, adjetivo acompanha. Ele fica do ladinho, entendeu? Pronome substantivo substitui. Pronome adjetivo acompanha. Pronome substantivo substitui. Prof, como assim? Olha só. Meu celular é igual ao seu. Meu celular, olha só. Meu celular é igual ao seu. Gente, meu e seu. Meu e seu. São pronomes possessivos, indicam posse. Ó. Meu celular é igual ao seu. Meu e seu. Meu e seu. Posse. Beleza? Os dois são pronomes. Daí, quando a gente vai classificar em pronome substantivo ou pronome adjetivo, olha só. Meu celular. O meu está acompanhando o quê? Meu está acompanhando o celular. Quem é que acompanha? O pronome adjetivo. Meu é pronome adjetivo. Meu é pronome adjetivo. Meu celular. É uma característica. Ele é meu, não é de vocês? É meu. Eu comprei, eu paguei em várias parcelas. Então, é meu celular, certo? Meu é uma característica dele. Por isso que ele é adjetivo, ele acompanha. E o seu? Seu. Meu celular é igual ao seu. Para eu não repetir o celular, o seu está substituindo a palavra celular. Entendeu? Então, esse seu, ele é chamado, ó, o seu está substituindo, ele é substantivo, entendeu? Quando ele não está acompanhando, ele está substituindo. O meu acompanha, ó, meu celular está acompanhando. E o seu substitui. Está substituindo, então é um pronome substantivo. Agora vamos olhar lá para a questão. Nós temos aqui, ó. Era dessa forma. Olha só. Aqui, nós temos o pronome essa, que está nessa junção aqui, ó. Dessa, de mais essa, forma a palavrinha dessa, tá? Então, essa forma, esse,
este, aquele, aquilo, aquela, pronome. É pronome também, amor. É pronome, tá? Então, e tá o essa forma, olha só, tá acompanhando forma, a palavra forma, dessa forma. O essa tá acompanhando a palavra forma, dessa forma. Então, ali nós temos o nosso primeiro pronome, que é um pronome adjetivo, dessa forma, essa forma. Da mesma forma que meu celular, nós temos dessa forma. No caso, é essa forma, tá? O de é preposição. Beleza? Temos o primeiro pronome adjetivo. Agora, o segundo, olha só. Deixa eu pegar aqui o segundo pronome adjetivo. Nós temos outro pronome adjetivo que é ali, ó. Seu extermínio. Seu extermínio. Ó, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, pronome. Seu extermínio. Seu extermínio. Ou seja, o seu está acompanhando a palavra extermínio, olha só. Seu extermínio, está acompanhando a palavra extermínio. O extermínio é seu, amor. Seu extermínio. Entendeu? Então, nós não temos apenas um pronome adjetivo. Nós temos dois pronomes adjetivos no período. Então, a 3 está errada. Certo? E com isso, qual é a nossa alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Assinale-se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Sim, a 1 e a 2 estão corretas. Agora, a 3 está errada. Tá? Então, olha só, uma questão da IDECAM e nós passamos por 3 assuntos. Oração subordinada adjetiva, vozes verbais e pronome adjetivo e pronome substantivo, em uma única questão. Tá? Então, para vocês verem a riqueza que são essas questões da banca IDECAM, tá? Agora, vamos para a... Ô, Pro. Oi, amor. Opa. Tô dando um eco. Pelo celular do meu marido. Mas ele tá assistindo também. Mas ali no dessa, não é... Ela é... Peraí. Ela é adjetivo também? Oi? Aqui o dessa é um pronome adjetivo? Não é substantivo? Não, meu amor. Ó, o dessa, deixa eu te mostrar. Tá? Ó, o dessa é essa relação aqui, ó, tá? Tem algumas palavrinhas na língua portuguesa que elas são... Ai, elas se unem e formam uma palavra nova, tá? É como a crase, por exemplo. Quando a gente tem duas, ali na crase, quando nós temos o uso da crase, nós temos ali um artigo e uma preposição. E outras palavras também são assim, tá? Então, olha só. O dessa é o de, a preposição de, mais o pronome essa. Quando nós unimos essas duas palavras, nós formamos a palavra dessa, mas o pronome é essa e está acompanhando a palavra forma. Essa forma. Não é aquela forma, é essa forma. Dá uma característica, tá? Ah, você vai fazer o bolo daquele jeito? Não, eu vou fazer desse jeito. Tá? Então, dá uma característica, o jeito que eu vou fazer, é a forma como eu vou fazer, e é dessa forma. Entendeu? Por isso que ele é adjetivo, que ele caracteriza. Gi, quer fazer alguma pergunta?
Não, era dúvida mesmo. Oi, Pri, boa noite, amada. Boa noite. Era dúvida ali do dessa, né? Aí tu já explicou como é que fica a substituição. Aí eu até já estou anotando aqui, mas tu disse que vai deixar material para imprimir, fiquei mais feliz. Perfeito. Tá bom, gente? Então, agora vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, ela envolve interpretação, tá? Interpretação. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma: olhando o texto e voltando para a questão, tá? Olhando o texto e voltando para a questão. Nós vamos trabalhar assim. Ó, na questão 4 diz o seguinte: assinale a alternativa que indique corretamente uma ideia extraída do texto por inferência. Com relação à banca IDECAM, às vezes ela vai utilizar inferência, que nós costumamos utilizar quando é interpretação, e ela também pode utilizar o termo o texto diz, está no texto, que no caso seria compreensão, tá? Em outras bancas fazem essa distinção bem clara, se é inferir a interpretação, se é o texto diz compreensão de texto, ou seja, o texto, segundo o texto, eu vou lá no texto, leio, a informação está ali escrita clara, explícita para mim. Inferir é o quê? A minha interpretação de acordo, a minha interpretação não, a interpretação de acordo com o que o autor quis dizer. A banca IDECAM não faz essa distinção. Então, se ela falar em inferência, leia para ver se é interpretação. Se ela colocar de acordo com o texto, leia para ver também se é interpretação ou se é compreensão. Tá? Ela não faz essa distinção. É importante saber isso, porque se você for fazer a prova e tiver essa noção de que, de acordo com o que o texto fala, né? Então é compreensão, é copia e cola, ou seja, está explícito no texto. Não, às vezes é interpretação também, tá? Então vamos lá. Na número 4, nós temos 4 alternativas e 3 delas são erradas. Por quê? Lá no texto diz outra coisa. Vamos começar pela letra A, vamos lá. Os habitantes de Jitagata, como não podiam usufruir das tardes de domingo com lazer ou diversão, certamente por questões de conflito social, procuravam a mãe de Mukasonga para se informar. A mãe de Mukasonga, ela aborda na obra dela que ela era procurada para dizer para uma pessoa, de acordo com a concepção dela, se essa pessoa era bonita ou feia. É isso que o texto fala, tá? Então, essas pessoas iam lá conversar com a mãe da Mukasonga. Agora eu vou mostrar para vocês esse trecho no texto. Deixa eu mostrar aqui. Ó. A mãe da escritora, tá bem aqui, ó. A mãe da escritora, que é a Estefânia, tá? O nome dela, era uma pessoa a quem muitas garotas recorriam para descobrir se poderiam ser consideradas moças bonitas. Olha só. A mãe da escritora, que é a Estefânia, né? A Estefânia, ela era uma pessoa procurada pelas garotas para descobrir se as garotas poderiam ser consideradas ou não moças bonitas. Por isso que ela era procurada, tá? Ela tinha um histórico, a Estefânia, de sucesso na formação de casais, por isso que as moças procuravam. E nas tardes de domingo, geralmente guardadas para descanso ou alguma diversão, era comum que jovens
fossem ao seu quintal para concorrer um pouco por sua atenção. Para que elas queriam a atenção da Estefânia? Justamente para saber se elas eram bonitas ou não. Porque a Estefânia era conhecida, né, pelo seu sucesso na formação de casais. Aqui, o que é que a nossa questão fala? Ela fala que a mãe da Mukasonga era procurada para se informarem. E aqui a banca foi muito bandida. Eu digo que ela foi muito bandida. Por quê que ela foi bandida? Justamente porque ela botou se informarem. E não, isso a gente pode levar como uma confusão. Mas, prof, elas queriam saber a informação de se elas eram bonitas ou não. Não. Não levem por esse lado, tá? A Mukasonga era procurada para saber pelas garotas, tá? Justamente para saber se elas eram bonitas ou não, para arrumarem bons parceiros. Era isso, não é para se informar, é para saber se eram bonitas ou não. Então, o texto tinha que trazer ali se elas eram bonitas ou não, tá? Por isso que eu digo, não se apeguem ao termo inferência. Ah, podemos inferir. Inferir é um verbo que significa compreender, interpretar. Não se apeguem a isso. Porque aqui, ó, é nítido que a banca cobrou o que o texto diz ao pé da letra. Então, não era para se informarem, era para saberem se eram bonitas ou não. Ok? Agora, a segunda. Como não havia espelhos, os habitantes de Jitagata não podiam se avaliar se eram bonitos ou não, de acordo com um padrão socialmente aceito na época, por isso dependiam da consulta Estefânia. Acabamos de ler esse trecho. Então, o que acontecia? Tem até a outra parte, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar a outra parte. Ó, a beleza é um dado social, deixa eu ver aqui. Aqui fala ó, que a Estefânia era procurada para dar essa noção se a pessoa é bonita ou não, daí fala aquela parte que a beleza é um dado social e tal. E aqui diz, ó, por que a Estefânia era procurada? Porque as pessoas participavam da vida social, passavam a reproduzir essa noção e qual era a dificuldade? Por que o juízo da Estefânia tinha tanto valor? Por que, gente, que o juízo dela tinha tanta importância? Porque lá não havia espelhos. Então, como lá não havia espelhos, o que aquela pessoa falava era lei. Se a Estefânia julgasse, não, você é bonita, arrumaria um bom casamento, porque ela era conhecida por isso. Se ela falasse, não, você é feia, então a pessoa não ia arrumar um bom casamento. Olha a loucura, tá? Mas, assim, são costumes, enfim. E a Estefânia, ela era conhecida por isso. Então, na nossa alternativa, deixa eu pegar aqui o... Tá aqui. Deixa eu ver. Não. Na nossa alternativa B, tá correto, ó. Como não havia espelhos, os habitantes de Jitagata não podiam se avaliar se eram bonitos ou não, de acordo com um padrão socialmente aceito na época. Por isso, eles dependiam da consulta à Estefânia, ou seja, eles iam consultar a Estefânia para saber se eram bonitos ou não. É a alternativa correta, a letra B. Agora, vamos ver, como eu sempre digo para vocês, né? Gente, na hora da prova, achou a correta, corre para o abraço, vai para a próxima questão, segue a vida, esquece. Mas como nós estamos em aula, eu vou continuar com vocês para mostrar os erros. Então, vamos lá. Na letra C. Embora houvesse provavelmente uma divisão étnica em Ruanda antes da chegada dos brancos, essa constatação só se deu depois que foi identificada a origem bíblica dos Tutsis. Agora a gente vai lá para o texto de novo para ver se essa informação é correta. Óbvio que não é, porque eu já mostrei a questão correta para vocês, mas eu vou mostrar
lá no texto, para ficar mais claro. Deixa eu pegar aqui só a parte que diz isso. A da origem bíblica. É a C. C, 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 C. A C. Aqui. É no... Aqui, ó. Tá aqui. Ó. A história da formação populacional de Ruanda é marcada por divergências. O jornalista Philip, autor de Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, admite que havia uma divisão étnica. Tá? Ele admite que essa divisão existia antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre o significado dela. Existia, mas não era compreendida, né? Não era comumente compreendida. Acredita-se que os Hutus seriam povos mais ligados ao trabalho na agricultura e os Tutsis, por sua vez, se ocupariam majoritariamente da pecuária. Gente, acredita-se, é uma certeza ou é uma hipótese? É uma hipótese. Acredita-se. Acreditar não é a mesma coisa que ter certeza. Ele acha, tá? É uma hipótese que foi levantada. Mas, por que a letra C está errada? Onde é que está aqui a origem bíblica? Onde é que nós encontramos nesse trecho origem bíblica? Não tem. Não há esse termo. Por isso que a letra C é incorreta. Não tem o termo origem bíblica. Não tem. Tá? Então, por isso que... Deixa eu ver onde é que eu tô aqui com vocês. Eu não compartilhei o texto. Deixa eu compartilhar o texto. Ó, gente, tá aqui, ó. Agora tá certinho. Ó, nesse trecho que eu li para vocês, não tem o termo origem bíblica. Só se diz que acredita-se que os Hutus seriam povos mais ligados à agricultura e os Tutsis à pecuária, né? E ele diz que admite que havia uma divisão e tal, mas cadê a origem bíblica? Não tem. Então a letra C é incorreta. Agora a letra D. A letra D, deixa eu pegar aqui para vocês. A letra D diz o seguinte. A letra D, voltando para cá. Como a poça d'água não fornecia uma imagem nítida do rosto dos habitantes de Jitagata, a solução era contar com a opinião alheia e a visão dos europeus. Foi fundamental para ratificar a opinião da sociedade, por se tratar de um olhar estrangeiro. Gente, olha só. Lá no texto diz o seguinte, deixa eu pegar para vocês. Ó. Compartilhar esta guia. Ó, aqui no texto diz o seguinte. Nos dias de sol forte, era possível correr a uma poça d'água para ver o próprio reflexo, mas o retrato era imperfeito e oscilante. A solução era saber de si pelos olhos dos outros. Essa situação nos permite ver um pouco da matéria de que é feita a literatura de Mukansonga, relações comunitárias, precariedade material, busca de si, o ritmo da prosa é balanceado por... Cadê? Onde é que está escrito aí? Visão dos europeus. Não tem. E se não tem, a letra D também é incorreta, tá? E a última, tá? A letra E está aqui, ó. A letra E fala o seguinte.
O país viveu um processo de independência que expulsou os europeus, mas mantiveram sua cultura importada, em que seria necessário estabelecer um divisor de águas entre a minoria Tutsi e os governantes Hutus. Agora vamos lá. Tá aqui, ó. O processo de independência política do país teve início em 59 e foi concluído em 62, quando se formou o governo liderado por Gregory Kayibanda, um político de origem Hutu. Nas décadas seguintes, a tensão entre Hutus e Tutsis se intensificou, muitos Tutsis, enfim, continua ali. Gente, onde é que está escrito, tá? Cultura importada. Cultura importada. Não tem, não há essa informação. Por isso que a letra E também é incorreta, tá? Ó, eu destaquei aqui para vocês, ó. Não tem visão dos europeus e não tem cultura importada. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Essa é a forma que a banca e Decam cobra questões de compreensão e interpretação de texto, tá? E agora a última questão, mas não menos importante, que é uma questão um pouco mais, digamos que tem uma maldade da banca aqui, tá? Por quê? O que ela faz? Ela pega 5 trechos, na verdade, e ela pede para que a gente analise qual delas não exerce, tá? Em qual delas nós não temos no texto um papel adverbial. Gente, primeira coisa que nós temos que entender sobre a questão adverbial. O que é o tal do advérbio, tá? Advérbio, locução adverbial. Daí, quando nós vamos para um período, analisar um período, temos o adjunto adverbial, tá? Tudo que tem advérbio no nome, adjunto adverbial, locução adverbial, tudo que tem isso, vocês vão pensar em circunstância. Detalhes tão pequenos de nós dois. O advérbio, amor, é assim, a classe da fofoca. A classe da fofoca quer saber onde foi, lugar. Ai, onde foi, guri? Onde foi? Quer saber o horário, o dia. Ai, isso aí foi quando? Já faz muito tempo, né? Quer saber de que forma que aconteceu. Ai, não, conta tudo, conta tudo. E hoje em dia, com o WhatsApp, eu quero fofoca com prints. Então, né, vai ser criada uma nova classificação para o advérbio. O advérbio é isso, amor. O advérbio é ontem, hoje, amanhã. Amanhã, talvez. O advérbio é fofoca. Ai, muito. Ai, estou muito feliz. Muito. A felicidade é o quê? É muita. Tá? O local, aqui, lá na casa de fulano, na casa de Beltrano. O advérbio é fofoca. Então, ele vai trazer essas informações. E um detalhe aqui que mata essa questão. Gente, advérbio trabalha com verbo, trabalha com outro advérbio e trabalha também com adjetivo, tá? O advérbio, ele vai trabalhar com o verbo, o advérbio, o adjetivo. E na oração também, né? Ele vai ter o seu papel. Ele não trabalha com substantivo. Adjunto adverbial não trabalha com substantivo. Não trabalha. Ele e o substantivo não se dão. Então, eles não vão trabalhar com substantivo. Tá? Então, o advérbio, ele vai trabalhar com o verbo, ele vai intensificar o verbo, ele vai intensificar outro advérbio. Ai, falta pouco para chegarmos, falta muito pouco são 2 advérbios, ou professor, está certo, ou é muito, ou é pouco, não está certo. Muito pouco, está intensificando, é pouquíssimo, tá? Então, quando nós temos essa formação, nós temos o papel adverbial. Agora, vamos lá para o nosso texto poderoso, que eu também destaquei cada um deles. Ó, a letra A está na linha 7. Vamos para a linha 7.
linha 7. Ó, 5, 6, 7. Na linha 7, nós temos o quê? Deixa eu pegar aqui. Na linha 7, nós temos... Amanhã, talvez... Com o tempo. Olha só. Mudam com o tempo. Tá aqui, ó. Na linha 7, mudam com o tempo. Gente, tempo. Mudar. Primeiro, mudar é o quê? Quem é que... Com o tempo pertence ao verbo mudar. Verbo, advérbio, junto do verbo. Ad, gente, ó, o prefixo ad significa junto. Advérbio, junto do verbo. Então, ele tá juntinho do verbo. Aqui nós temos aí, ó, mudam com o tempo. É a forma como ele muda, né? Mudam com o tempo. Então, aqui a gente tem o verbo mudar e a gente tem o adjunto. Mudam com o tempo. Beleza? Tá modificando o sentido do verbo. Muda como? Muda com o tempo. Modificando o verbo. Então, na letra A, nós temos, sim, um papel adverbial. A nossa questão está pedindo onde nós não temos esse papel. Então, na letra A, nós temos. Agora, vamos verificar na letra B. Nos dias de sol forte. Gente, se eu... Olha só, nos dias de sol forte, dá ideia do quê, amor? Nos dias de sol forte. Dá noção do quê? Nos dias de sol forte. Tempo, amor, tempo. Eu nem coloquei o trecho do texto, mas nos dias de... Dia, tempo. Tempo, dia. Dá noção de tempo. O que dá noção de tempo? Advérbio. Advérbio é fofoqueiro. Ele dá noção de tempo, ele dá noção de modo, ele dá noção de lugar. Advérbio é fofoqueiro, tá? Então, dá essa noção de tempo. Nós temos, sim, na letra B, nos dias de sol forte, ó, linha 10, aqui, ó. Dá noção de tempo, sim. Então, também é advérbio, tá? Dá esse papel adverbial. Na letra C. Na letra C, nós temos as linhas 20 e 21. 20 e 21. Ó, a estimativa mais baixa é de que 800 mil pessoas foram mortas. A maioria delas a golpes de facão. Gente, qual foi a forma que essas pessoas foram mortas? Olha só, detalhes tão pequenos de nós dois. A fofoca, como é que foram mortas? Gente, como é que mataram? Mataram a facãozada, guria. Pegaram a peixeira, ó. Detalhe, fofoca. Advérbio é fofoqueiro. Então, aqui nós temos também a noção de advérbio. Qual é a forma, o modo que elas foram mortas? A golpes de facão. Foi o modo como elas foram mortas. Então, também temos uma noção de advérbio. E agora, a última, que é nas linhas 26 e 27, ó. 26 e 27, postos de comando. Amor, olha aqui, ó. Agora nós temos a alternativa correta. Acesso a postos de comando. Daí a pessoa pensa assim, prof, postos de comando é lugar? Advérbio. Não, amor, olha só. Presta atenção. Acesso é um substantivo. O acesso foi negado. O que é que foi negado? O acesso. Acesso é um substantivo, tá? O acesso. O acesso é restrito. O que é restrito? O acesso. O acesso, substantivo. Acesso é substantivo. O advérbio não trabalha com substantivo. Então, aqui nós não temos não temos um valor adverbial, tá? Acesso a postos. Aqui a gente tem um adjunto, é um complemento nominal, tá? Acesso a algum lugar. Quem acessa a algum lugar. Então, aqui, acesso a postos de comando
nós temos um substantivo, que é acesso, e temos o complemento, que é a postos de comando. Então, a alternativa correta é a letra E. Uhul! Gente, e daí? Tranquilo? Ou é aquele momento que o filho chora e a mãe não vê? Gente, então, agora, depois de ter falado tanto, alguma pergunta? Falem agora ou calem-se para sempre. Então, gente, eu vou parar a gravação, tá? Para passar os recadinhos para vocês sobre o material. Então, não saiam.